Amém. Podemos sentar. Nós passamos uma semana aí diferente. Estou com um pouco de conjuntivite, talvez. Vamos ver como é que vai ser aí. Mas eu creio que Deus está trabalhando conosco a todo momento. Não é somente no momento da festa, mas no momento também das lutas, das dificuldades. Deus está trabalhando conosco. E esse tem sido o nosso desejo, domingo após domingo, de expressarmos esse sentimento, o caminhar com Deus, esse caminho com Deus. Você que está nos acompanhando pela internet, que você possa estar desfrutando desse momento e queria convidar você agora a dedicar o seu tempo para ouvir essa palavra. Essa noite eu queria trazer uma mensagem um pouco diferente. Nós temos falado sobre esse caminho da graça de Deus. Domingo passado nós falamos sobre Raabe. E Raabe, nós vemos que há uma graça extravagante de Deus operando na vida de todos nós. Uma graça que alcançou uma mulher cananita, prostituta, inimiga do povo de Deus, mas que abriu o seu coração para o Senhor, que abriu a sua vida para Deus. E a partir dessa perspectiva, ela é alcançada, a família dela é alcançada, é restaurada. E o mais lindo disso é que Raabe entra para a genealogia de Jesus. Ela passa a estar na genealogia de Jesus. E isso é muito bonito, isso é muito importante, muito gostoso. Nós nos enxergamos, então, na palavra de Deus. Eu queria, essa noite, falar, continuando essa visão dessa graça extravagante e o desafio meu e seu de seguirmos a Jesus todos os dias, que é um grande desafio, talvez o maior desafio das nossas vidas. Eu queria hoje falar sobre outra visão, outra mulher, a mulher samaritana. O texto de João, capítulo 4. Eu vejo nesse texto de João, capítulo 4, já preguei sobre isso aqui, a mulher samaritana, mas nesse texto eu vejo os desvios e os impedimentos de caminharmos nessa graça. É comum nos dias de hoje, tem muitas igrejas evangélicas, quando um crente se encontra com outro crente, né? Então fica, e aí, como é que vai, tal, né? E se esse outro está um tempo sem vir à igreja, né? O linguajar de crente é, e aí, você está desviado, né? Saiu da igreja, o que aconteceu com você, né? E se eu dissesse para você essa noite, que dependendo da igreja que essa pessoa está indo, ela é que está desviada. Ela que está se desviando do caminho de Deus. Eu queria falar sobre isso essa noite, enfocando aqui na mulher samaritana, dessa graça extravagante de Deus que rompe barreiras, principalmente as barreiras humanas colocadas por cada um de nós. Uma vez eu ouvi o pastor Ed Renekiewicz falando sobre a dificuldade de seguir a Jesus. E ele fez uma analogia que eu gostei muito, que ele disse que às vezes a multidão está seguindo a Jesus, né? E Jesus está caminhando e a multidão está indo atrás, e de repente Jesus virou a esquina. E a multidão não viu, as pessoas que estavam dentro da multidão não viram e seguiram em frente, mas Jesus já virou a esquina, já foi para outro lugar. E as pessoas continuam em frente e se desviaram do caminho, porque não prestaram atenção aonde Jesus, onde Deus está atuando. E isso me fez dar muita risada em casa, porque eu acho que essa analogia mostra para mim e para você
muito do nosso dia a dia. Será que isso não está acontecendo hoje em muitos lugares? Será que não existem multidões que estão aí pensando, que estão seguindo a Jesus, fazendo aquilo tudo certinho, tudo tabulado, né? Porque existe uma métrica, né? Tem que obedecer àquela metodologia, parece uns robozinhos. E se eu dissesse para você que, de repente, esse pessoal parou de seguir a Jesus? Está seguindo a métrica, está seguindo metodologia, está seguindo doutrina humana, está seguindo uma série de ideias que são colocadas pelo homem, mas não está seguindo o Evangelho verdadeiro. Eu queria ler com você então, desde João capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 27 hoje. João capítulo 4, versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E o versículo 4, eu queria que você memorizasse isso. Poucas vezes vou pedir isso para você, mas que você memorizasse. João 4, 4. Esse é o objetivo do sermos cristãos. João 4, 4 diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te haveria dado a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço, não tens com que tirá-la do poço. Cadê? Me perdi aqui, peraí. E o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Ela olha para nós, Jesus, não vê balde, não vê nada. E ela fala: de onde esse cara vai tirar água agora, né? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ela está pensando no aqui e no agora, na sua existência, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos, e o seu gado. Respondeu-lhe Jesus: Todo o que beber desta água tornará a ter sede imediata. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor,
Vejo que és profeta. Aí ela acorda, né? Uau, o cara sabe de tudo aqui. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é em verdade que Deus procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Explicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que fala com elas? Eu vejo que esse texto vem chamar a minha e a sua atenção para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. Deus não faz nada por acaso. Por isso que eu falei para você prestar atenção no versículo 4. Jesus está saindo ali da Judéia, indo de novo em direção à Galileia. E diz no versículo 4 que ele disse que era necessário passar por Samaria. Jesus, ele diz nesse momento que esse é o seu objetivo, esse é o seu foco. Era necessário passar por Samaria. E a gente pode pensar nesse texto aqui, por que era necessário passar por Samaria? Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a ver que existem muitas coisas que nos chamam a atenção. Se você olhar na sua Bíblia, na parte de trás tem um mapa, né? Digamos que você está na Judéia e está voltando para a Galileia. Você bota lá o seu celular, põe lá o GPS, né? Você põe lá no GPS: eu quero voltar para a Galileia. Ele vai te dar um trajeto mais curto. O trajeto mais curto é passando pelo meio de Samaria. Ele vai passar por Samaria. Você olha no seu mapa, você vai ver isso. E por que ele disse que era necessário passar por Samaria? Porque o judeu não passava por Samaria. É interessante porque quando eu chegava nesse momento, em vez de ele seguir o caminho do GPS, o caminho mais curto, ele dava uma volta e ia lá pela região da Pérea. E demorava 15 dias para chegar na Galileia, para não passar por Samaria. O que ele faria a pé, no GPS, no caminho de uma semana, ele dava a volta maior para chegar até a Galileia e demorava 15 dias mais. E aí vem a pergunta: mas por que o judeu fazia isso? A gente pensaria, né? Na Samaria tinha uma pandemia, coronavírus lá, não vou passar por lá, né? Ou é uma região violenta, tem muitos assaltantes, vão me roubar se eu passar por lá, né? Como o pessoal pensa assim: não vou passar por tal lugar, certos bairros que a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, Recife, o pessoal fica até com medo, não, esse lugar não passo, porque aqui é meio complicado, né? Mas não é esse o caso. Por que eles não passavam por Samaria? Porque aos olhos deles, os samaritanos não eram mais judeus. Aos olhos dos judeus, nesse momento, eles achavam que os samaritanos
eram uma outra coisa. Então há um julgamento aqui, há um preconceito, há uma barreira. Passar por Samaria seria assim, Deus me livre, né? Vou passar por esse lugar de jeito nenhum. E a gente começa então a entender por que Jesus fala era necessário passar por Samaria. E quando ele fala era necessário passar por Samaria, ele está dizendo assim, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho um propósito. Eu tenho que passar por Samaria. Por que Jesus queria passar por Samaria? Porque Jesus é aquele cara que eu disse no início, na introdução, onde menos espera e vira a esquina. Jesus vai ao encontro daqueles que muitas vezes estão isolados, marginalizados, à parte daquilo que a sociedade, daquilo que o mundo religioso coloca comumente. E ele vira a esquina. E esse é um dos momentos que Jesus virou a esquina, porque ele quer romper barreiras. A primeira barreira que ele vem romper nesse texto, versículo 5 diz, chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que dera a seu filho José. Era um lugar histórico, olha só que interessante, o poço de Jacó era um lugar histórico, onde Abraão havia dado isso como herdade, né, a Jacó. Havia uma história por trás dessa herdade, mas por causa do preconceito, da barreira nacionalista, dos impedimentos que o povo judeu estava colocando, eles não passavam mais lá. Ninguém mais ia até o poço de Jacó. E Jesus falou, não, eu vou até o poço de Jacó. Jesus gosta de museu? Não, é que Jesus tem um propósito ao ir até o poço de Jacó. Ele tinha um propósito de resgate daqueles que estavam, de alguma forma, apartados. Infelizmente, há uma barreira aqui que Jesus está rompendo, que é a barreira racial, a barreira nacionalista. Os samaritanos já não eram mais conhecidos como judeus, embora fossem, mas eles eram considerados como traidores dos judeus. Traidores judeus, porque os samaritanos eles seguiram em outra direção. No momento em que houve o exílio da Babilônia, os samaritanos, que eram judeus, eles acabaram se mesclando à cultura e vivenciando essa cultura. E por que eles fizeram isso? Isso não, esse povo já não pensa mais como a gente. Esse povo não é crente como a gente. Esse povo não é crente. É aquele momento que talvez ele fosse assim, você é primo, mas não é filho de Deus, é primo, né? É legal, é bacana, mas é primo, não é filho de Deus. Começa a botar barreiras e impedimentos. E Jesus vem romper essas barreiras, esses impedimentos. A segunda barreira que eu vejo nesse texto que Jesus está rompendo, você mantém a sua Bíblia aberta aí, versículo 6, diz assim, achava-se ali o poço de Jacó, Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se ali junto do poço, era cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia, que eu já falei no início. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus toma a iniciativa para falar com a mulher. E olha só que interessante, porque homens não falavam com mulher em público. Nós estamos falando aqui de uma barreira machista. Naquela época, nós falamos de um momento há 2000 anos atrás, a mulher, ela não falava em público. Aliás, nesse contexto machista, eles achavam, a mulher vai falar para quê? Não tem nada de bom para explicar, para expressar, nem é inteligente. Infelizmente, a gente ouve isso e vê isso na história. Aqui na Suíça,
Por muito tempo a mulher não votava. Já no século XX a mulher ainda não votava. E isso é triste porque você vê o machismo, o demérito, a distinção, a separação, o isolamento. E Jesus vem romper com essa bobeira toda e diz assim: eu vou me dirigir a essa mulher, porque essa mulher precisa ser restaurada. Então ele resolve resgatar a mulher. Ele resolve retirar a mulher samaritana do isolamento. Ele resolve tirar a mulher samaritana desse contexto. E era meio-dia. Que mulher vai até o poço tirar água meio-dia, sabendo que essa água ela vai usar para fazer a comida, fazer o almoço, fazer a higiene da casa? Por que essa mulher vai meio-dia tirar água do poço? Porque ela é isolada. Porque ela sofre preconceito na própria sociedade dela. Porque elas, provavelmente, as outras mulheres, quando iam às 6, 7 horas, 8 horas da manhã retirar água, não aceitariam a mulher samaritana nesse momento tirar água com elas. Então a gente fala do isolamento e o machismo, mas esse isolamento acontece entre homens e entre mulheres. É um isolamento que é danoso e que fere as pessoas. E Jesus então vai e rompe esse contexto. A beleza do texto é começarmos a entender isso. E aí a terceira coisa que eu vejo Jesus rompendo é a barreira social. Versículo 9 diz assim: disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. O que essa mulher está falando aqui? Ela está falando desse preconceito, dessas barreiras, que ela mesma está assustada. O que Jesus está fazendo aqui? O que está acontecendo com esse cara? Né? O que ele quer comigo? Homens não falam com mulher em público e muito menos com samaritanos. Uma mulher samaritana, então, é a coisa mais improvável de acontecer na história. Ela está assustada, na verdade, aqui, o que está acontecendo. Ela fala justamente desse contexto. No meio-dia, ela ia buscar a água dela porque ela não queria se encontrar com as outras mulheres, com os outros habitantes dessa região de Samaria, da cidade de Sicar. E quando ela chega no poço de Jacó, ela encontra Jesus. Jesus é a pessoa mais improvável nesse momento. Não tem multidão ao redor dele, só tem Jesus. E é interessante a gente perceber que, às vezes, na minha história, na sua história, nós vamos encontrar Jesus nos lugares mais improváveis, mais absurdos, que a sociedade diria: ah, Jesus estava nesse lugar? Né? Jesus está no poço de Jacó, meu Deus, na cidade de Samaria, né? E é Jesus lá, no poço de Jacó, na cidade de Samaria, rompendo a barreira social, rompendo essa barreira do isolamento, rompendo com aquilo que comumente era colocado. Os samaritanos foram julgados severamente nesse processo. Mas o que eles fizeram? Eles se adaptaram às circunstâncias. Quando houve o exílio, eles acabaram tocando como a banda toca. Se adaptaram às circunstâncias sociais, financeiras,
da sua época. Vieram depois os romanos, eles acabaram, já que foram exilados, foram isolados, eles continuaram fazendo o quê? Se aliando aos romanos. E nesse contexto, então, eles começam a casar com os outros povos. Provavelmente, nesse momento, vários desses samaritanos haviam se casado com mulheres romanas. E isso para o judeu é um escândalo. Diriam alguns hoje, talvez, um casamento que não é do mesmo nível, né? Para não falar outras coisas, né? E era por isso que os samaritanos eram julgados, porque se associaram aos romanos, os algozes de Israel, os que eram ditadores sobre a nação de Israel, e dessa forma acreditavam os judeus que eles haviam traído, então, os valores do judaísmo. Traído os valores daquilo que eles acreditavam. Eu não posso me casar com uma mulher romana, é julgo desigual, diria hoje o pessoal, né? Você não faça um casamento de julgo desigual, você tem que procurar uma pessoa da mesma igreja, que usa as mesmas métricas, que faz o mesmo plano bonitinho, né? Então ela fala do jeito que você tem que falar, ela faz do jeito que você tem que fazer, ela vai agir do jeito que você tem que agir, e aí tudo redondinho, tudo bonitinho, e isso não existe. Isso é fantasia, né? Isso não acontece. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a entender essas barreiras que Jesus está rompendo. As barreiras sociais. Jesus está dando uma paulada nesse momento em tudo isso, dizendo isso é bobeira. A própria mulher está admirada, assustada. Como sendo tu judeu, fala comigo, que sou samaritana. Ela não está acreditando no que está acontecendo. A quarta barreira que eu vejo aqui acontecendo está no versículo 6. Achava-se ali o poço de Jacó, Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se ali junto do poço e era cerca da hora sexta. Eu falei nisso, por que a mulher vai buscar água ao meio-dia? Ela responde isso, explica para a gente, a partir do versículo 16. Versículo 16 diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ele dá um alô para ela, vai lá, chama o teu marido. Vem cá que a gente vai ter de mineiro, né? 2 dedos de prosa, a gente vai ter um papinho legal aqui, né? E o que ela responde? Respondeu a mulher, não tenho marido. Disse Jesus, dissestes bem, não tenho marido. A quarta barreira que eu vejo aqui é a barreira moral, a barreira sexual. Essa mulher já tinha tido 4 maridos, está no 5º. As outras mulheres, quando viam ela já, né, imagino que elas seguravam mais forte o marido assim, esse aqui é meu, esse aqui não tasca, esse é meu, né, sai pra lá, né, isso é aquela coisa, né, ou virava assim, marido, bem, olha para esse negócio que está passando ali, né, não, olha para cá, para quem nem veja a mulher samaritana, está assim, né, agarrando o marido. Vai que ela vai querer agarrar agora o meu marido, né? É a barreira que acaba acontecendo. Isso acontece hoje. Eu oro a Deus para que a gente tivesse alcançado pessoas, de repente, no Paqui. Eu imagino que se Jesus viesse a Genebra, ele não ia ficar em Colonie. Ele ia ficar no Paqui. Ele ia dar um lero com as meninas, né, do Paqui. E ia falar assim, vem cá, vamos bater um papo. 2 dedos de prosa aqui, legal, vamos conversar.
E certamente, se Jesus falou assim, vamos visitar uma igreja. E aí vem as mocinhas, né? E se elas aparecessem aqui com aquelas micro saia, né? Aí algumas mulheres falam assim, agarrar o marido assim, isso aqui é meu marido, né? E eu falo da mulher, mas isso acontece num contexto diverso. Homens, mulheres, há uma diversidade. Mas eu vejo aqui essa barreira sexual, essa barreira moral, a ética e a moralidade humana, às vezes ela ultrapassa aquilo que era o projeto de Deus. E há muito exagero. Eu realmente sonho com um dia nós temos prostitutas frequentando a igreja. Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que estão hoje no Paqui que eram crentes, faziam parte de uma igreja no Brasil. Algumas delas mandam o dízimo para o Brasil, falando que trabalham numa empresa aqui na Suíça. Ninguém sabe o que ela faz na Suíça. E eu falo mulheres, mas tem homens também fazendo isso. E eu acho que essas pessoas precisam ser alcançadas. Para mim, evangelho é isso. Alcançar essas pessoas e tirá-las da marginalidade. Quando eu era pastor em São José dos Campos, nós tínhamos uma missionária que a igreja sustentava. E essa missionária ficava no centro de São Paulo. Quem não conhece bem a geografia, né? São Paulo está aqui e São José está a 180 quilômetros, 200 quilômetros de distância de São Paulo. E alguns colegas vinham perguntar para mim, Richard, por que você sustenta uma missionária em São Paulo? Se essa missionária alcança alguém para Jesus lá em São Paulo, ela não vai trazer essa pessoa para a sua igreja em São José dos Campos. E eu falo assim, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o reino. E essa missionária, ela não ia ficar assim fazendo missão no Morumbi, né? Bairro nobre de São Paulo, né? Ela ia para a Praça da República. Na Praça da República em São Paulo tem prédios, tem edifícios de 15, 18 andares, que é inteiro, do 18º até o primeiro andar, de prostituição. Prédios inteiros de prostituição. E ela mesma se admirava, pastor, por que o senhor ainda continua me sustentando fazer a missão em São Paulo? Foi justamente porque você está fazendo a missão. Esse é o seu papel. Eu não estou preocupado em encher a minha igreja local. Eu estou preocupado em resgatar vidas que estão marginalizadas e trazê-las para o reino. Eu não estou pensando contabilmente quantos membros a minha igreja vai ter. Eu estou pensando quantas pessoas estão habitando o reino. E ela me contava, pastor, olha, a gente passa por grandes desafios. E sabe qual era o maior desafio que ela passava? Quando ela conseguia alcançar uma dessas mulheres, aí ela ligava para alguns pastores de São Paulo, da cidade de São Paulo. E falava, pastor, aí elas se explicavam, né? Sou missionária, papapá, sustentada para a igreja tal, dessa forma. E eu quero levar uma mulher que se converteu da prostituição, queria levar ela na sua igreja. Tudo bem? Ok? E ela dizia que muitos pastores diziam, não. Não. Na minha igreja, se você trouxer uma prostituta, vai dar problema.
E quando ela às vezes arriscava e levava, né? Aí ela falava com a mulher, olha, segura a sua onda aí, né? A gente vai numa igreja e tal, não põe uma sainha curta, põe uma sainha mais de crente e tal, né? E a coitada ia lá com ela para esse tipo de igreja. Muitas vezes sofria preconceito. O segundo preconceito, qual trabalho? Aonde ela vai arrumar trabalho? Ah, você fazia o que antes? Na ficha, no currículo dela, né? Ah, eu era prostituta. Ah, então essa vaga já foi preenchida. Infelizmente, não vai dar mais. E a gente vê então essas barreiras sexuais até hoje acontecendo. Mas eu imagino que Jesus seria o maior angariador de candidatas do Paqui para trabalhar na obra, para servir ao Senhor, para ir na igreja, para louvar a Deus. Porque Jesus vem para romper barreiras. E a quinta e última barreira, não, tem mais duas. A quinta barreira que eu queria levantar nesse texto está no versículo 17. Ela respondeu, né? Eu não tenho marido. Disse Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade, Jesus está confirmando, é verdade isso que você está falando. Porque essa mulher está tão isolada, que eu imagino que ela está isolada também da família. Há um isolamento da família. Imagino que o pai dessa mulher não tem mais relacionamento com ela. Já teve 4 maridos, está no 5º marido. Esse pai não tem relacionamento com essa filha. Essa mulher, ela acredita no casamento? Nesse ponto, eu diria que não. Ela já teve 4 maridos, ela viveu, acreditou, ela confiou, ela pensou, eu vou me casar, vou ter filho, vou ter uma vida normal. E os 4 casamentos deram na água. E agora tem um 5º, que ela mesma fala assim, mas não é um casamento. É um tico-tico no fubá, né? É alguma coisa aí, mas não é um casamento, né? É alguma coisa que acontece. Porque ela provavelmente ela já não acredita mais nem no casamento. Tantas fragilidades, desilusões, fracassos que ela passou e provavelmente ela não acredita mais numa relação estável do casamento. Como muitas pessoas hoje não acreditam mais num casamento estável. Quando eu era missionário na Espanha, em Barcelona, eu fui trabalhar como segurança. E eu trabalhava num estabelecimento comercial em Barcelona e eu era responsável pela vigilância, pela segurança desse estabelecimento comercial, tipo um shopping, né? E a gente conversando, aí conversa com um, conversa com outro e tal. E eu cheguei para um colega meu, né, muito colega, né? Falei assim, cara, estou fazendo 25 anos de casado. Não, 20 anos de casado. Fiz 25 aqui na Suíça. 20 anos de casado. E o cara, eu também. Eu falei, nossa, cara, 20 anos de casado. Isso é uma raridade, né? Porque hoje em dia os casamentos estão diluídos. Você está 20 anos casado, cara. Parabéns, eu também, né? Estou feliz. Vou comemorar com a minha esposa hoje. Tudo. Aí o cara... Peraí, não entendi. Você está 20 anos casado com a mesma mulher? Eu falei, sim, eu estou fazendo 20 anos casado com a mesma mulher. Aí, não, já estou no 3º casamento. Mas aí não é 20 anos de casado. Você já está há 7 anos com cada uma, mas não é 20 anos de casado. E aí a gente conversou muito naquele dia.
E, infelizmente, essa é uma realidade que a gente encontra a cada esquina. Raríssimas vezes você encontra uma pessoa casada muito tempo com outra. E depois que ela separa uma vez, separa duas, separa três, está na quarta vez, já está na quinta vez, agora ela não acredita mais em nada. Casamento é que nem, né? Mascar chiclete. Você masca um para perder o gosto, joga fora e procura outro, né? Tem gente aí na mídia que já casou 30 vezes. Eu falo, essa pessoa não sabe o que é casamento. Casamento é uma relação estável. Tem altos, tem baixos, tem pontos bons, tem pontos péssimos. Eu acho que se você perguntasse sinceramente para um marido, para uma mulher hoje, perguntasse para ele sinceramente, você nunca pensou num divórcio? Se ele for sincero, ele vai dizer assim, nem te conto quantas vezes já pensei em separar. Mas, quando há uma história, quando há uma fé, quando há uma esperança, quando há propósitos, a gente permanece. Eu sei que nunca é fácil. Às vezes o outro lado não quer, aí não tem jeito. Né? O outro não quis, aí foi embora, pegou outro caminho, virou a esquina, dobrou, desceu a ladeira e nunca mais ouvi. Mas manter-se casado é um desafio até hoje. E Jesus, quando fala com essa mulher, ele está falando com ela sobre uma perspectiva diferente. Ele quer falar sobre uma nova história, uma nova situação. Por isso que Jesus, ele sempre nos surpreende. E agora, de verdade, a última barreira, a sexta barreira, versículo 20. Versículo 20 diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A sexta barreira que Jesus vem romper é a barreira da igreja. Por isso que eu deixei ela por final. Esta mulher ela começa a ter uma conversa com Jesus e ela percebe que Jesus é profeta, é homem de Deus. Então ela tem coragem, ela toma coragem para fazer uma pergunta complicada aqui. Ela diz claramente, nós adoramos, né, neste monte. Vocês adoram lá no templo, estava no templo de Jerusalém. E ela pergunta, né, onde é o lugar que eu devo adorar? E infelizmente existem pessoas hoje que continuam tendo essa mesma ideia, esse mesmo pensamento. Se não for na minha igreja, você está afastado, você está desviado. Você está adorando outra coisa, não o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo tem que andar assim, tem que falar assim, tem que agir assim, tem que ser desse jeito. E quando você não é desse jeito, você não fala desse jeito, você não age desse jeito, você não veste desse jeito, então não é crente, não é adorador. E essa mulher tem essa concepção
pequena. Os samaritanos iam para o monte adorar. Eles podiam ir ao templo de Jerusalém adorar? Não. O samaritano não entra no templo. O samaritano, assim, né? Sai para lá, capeta, né? Não pode entrar no templo. O samaritano vai adorar no monte. E ela está perguntando uma pergunta aqui profundamente teológica, filosófica, que cabe tudo isso dentro. E o que Jesus responde para ela? Está por fora. Não é nem no monte, nem no templo, nem em lugar nenhum que vocês estão pensando aí. Vai chegar um momento que vai ser em nenhum desses lugares. Não vai ter mais templo. O templo de Jerusalém acabou no ano 70. Derrubaram tudo, sobrou pedra sobre pedra. Qual é a briga hoje do judeu com a Palestina? Os muçulmanos. Porque no lugar que eles acham que é o templo lá de Salomão, né? Os muçulmanos construíram a mesquita de Omar. Aquela da cúpula dourada que você vê nas fotos. E aí não dá para construir mais o templo de Salomão. Por quê? Porque você não tem dinheiro? Porque você não sabe construir um templo? Não, porque tem que ser naquele lugar. Se não for nesse lugar, não é o templo de Salomão. Então estão esperando até hoje. Existe um instituto do templo, que eles têm as colunas, tem os utensílios, tem tudo pronto. Quando eu fui a última vez em Jerusalém, você vê em cada praça, né, cópias dos utensílios do templo. Estão lá para que o povo não esqueça que nós temos o templo. O judeu hoje vai na sinagoga, mas a sinagoga é lugar de oração, não é o templo de Salomão. O templo de Salomão é o point, né? Se não for o templo de Salomão, você vai na sinagoga, né? Aí tem sinagoga mais liberal, mais tradicional, mas não é o templo. Tem que ir para o templo. E essa mulher faz um choque com Jesus aqui. Jesus fala assim, isso não é importante. Não é importante se você vai na igreja A, na igreja B, na igreja C. Não é importante se você vai a Jerusalém, se você vai na Judéia, se você vai na Galileia, se você vai no Japão, se você vai na Suíça, se você vai no Brasil. O importante é que você adore a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, tem que acontecer aqui dentro, no meu e no seu coração. Senão, é religiosidade, é religião. E às vezes as igrejas hoje estão pregando, né, religiosidade, ao invés de estarem pregando o Evangelho puro, simples, que rompe barreiras sociais, sexuais, de machismo, de feminismo, barreiras que o homem coloca, barreiras da religiosidade. Quanta gente hoje se afastou da igreja. Cada momento a gente encontra alguém, senta numa mesa para conversar com uma pessoa e descobre que ela pertencia a outra igreja. E aí você pensa, poxa, e por que saiu? Ah, porque eu me decepcionei com o pastor, com a pastora, com o apóstolo, com o bispo, com o anjo, com o arcanjo, com o querubim, com o semideus que estava lá dentro, e eu saí dessa igreja. E eu olho para isso com muita tristeza. Quantas pessoas hoje estão dizendo, não há Deus, Jesus está morto.
E por que essas pessoas estão falando isso? Porque elas olharam para homens, para mulheres, e se feriram, se machucaram, se afastaram de Deus. Sabe, às vezes eu vou conversar com uma pessoa e falo assim, eu sou ateu, o senhor não vai gostar de falar comigo. Eu falo, puxa, é com você que eu quero falar. Eu sou filósofo, eu creio na filosofia. Então vamos bater um lero aqui, ó. Vamos filosofar juntos. Ou a pessoa fala assim, eu me afastei da igreja, me afastei de Deus, não suporto mais isso que dizem ser igreja. E eu falo assim, vamos conversar, vamos tomar um café no McDonald's, no Starbucks, num café por aí. E quantos aconselhamentos eu já tive nesses lugares para que vidas fossem restauradas. Quantas dessas pessoas se decepcionaram com a igreja e se afastaram de Deus. A mulher samaritana está gritando para Jesus aqui, onde eu adoro, onde é o lugar certo, aqui é uma métrica, que é um remedinho, né? Eu adoro aqui em Samaria, eu vou para Jerusalém, adoro lá, aonde eu vou adorar a Deus. E Jesus está falando assim, para com isso, porque não é um lugar geográfico, não é uma igreja, não é uma concepção humana, é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu posso estar debaixo de uma árvore, eu posso estar num lugar estranho, e mesmo assim adorar a Deus. Quando eu fui fazer o curso de missão nos Estados Unidos, em Nova York, o meu professor falava que há locais que a gente tem que ir para ganhar a confiança das pessoas. E eu falava para ele, olha, quando eu estive em Barcelona, missionário em Barcelona, eu e minha família, nós íamos para um bar, que tinha um rapaz que tocava cavaquinho. E ele tocava cavaquinho lá, o pessoal bebendo e tal, chegava uma caipirinha e tal, e era a noite brasileira no bar espanhol, né? E muita gente fala assim, mas o que o senhor estava fazendo num bar? Algumas pessoas vieram me perguntar, o que o senhor está fazendo num bar? E mais surpreendente, né? Quando ia levar um lero com algumas pessoas ali e tal, a gente conversando e tal, e alguma falou assim, o que o senhor faz? Aí eu falava, olha, eu sou pastor. Abriu dois olhão assim, né? O senhor é pastor? E o que o senhor está fazendo aqui no bar? O que o senhor está fazendo nesse bar aqui? E ele estava falando para ela, o mesmo que você, eu vim aqui ouvir música, vim aqui ter comunhão, conversar com as pessoas. E dessa forma que eu sou, mostrar que eu amo Jesus. Eu amo a Deus. E que o meu Deus, o meu Jesus, ele rompe barreiras. Ele não fica só lá na igreja, ele está aqui comigo no bar, comigo e com você. Ele tem prazer de estar conosco. E muitas dessas pessoas ficavam assim, mas que igreja é essa? Que visão é essa? Que o pastor vai no bar. E quando eu falei desse testemunho na escola de missões nos Estados Unidos, o meu professor falou assim, é isso que a igreja precisa fazer hoje, no século XXI. Porque a igreja se afastou,
Porque a igreja colocou: esse é pecador, esse é do diabo, esse segue uma doutrina da igreja A. E Jesus? E a palavra? E o amor de Deus? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que essa mulher estava isolada por causa de questões menores, por causa de questões pequenas. Como se Deus estivesse esperando reconstruir o templo para ele poder dizer: agora eu estou aqui no templo de Jerusalém e vocês podem me visitar. E um Deus universal, um Deus presente, um Deus onipresente, um Deus que está presente em todo e qualquer contexto? Não, só no templo de Jerusalém. Então estão lá aguardando até hoje para construir o templo. Jesus está rompendo todas essas barreiras aqui, mostrando que às vezes eu estou dando muito valor para coisas tão pequenas. E essas coisas tão pequenas estão me desviando do caminho da graça, do caminho de Deus. Se o meu testemunho depende da roupa que eu estou vestindo, depende de onde eu estou indo, então as pessoas estão pensando num Deus muito pequeno. Porque eu posso estar aqui, posso estar na praia, posso estar no bar, como a gente ia, muitas vezes, eu e minha família. E aí eu, a Vânia, as duas meninas, sentávamos, conversávamos, ouvíamos música brasileira, ouvíamos o cavaquinho, era muito bom. E voltávamos para casa com o coração cheio de aquele sentimento de que eu completei algo, eu fiz algo. E muitas dessas pessoas que passaram a frequentar o mesmo bar, porque eu sabia que naquele dia tem a noite brasileira e tal, que nos conheciam, começavam a admirar como é que essa igreja faz isso. Que igreja é essa que vai no bar resgatar o perdido? Porque muitos desses, no corpo a corpo, no cara a cara, falavam: pastor, eu sou pecador. O senhor não tem nem ideia do que é a minha vida. E eu falava para elas: eu não tenho, mas Jesus sabe. Deus sabe. E eu acredito que Deus está te dando uma oportunidade hoje para você mudar de cabeça, mudar de ideia, pensar diferente. Infelizmente, eu olho para algumas pessoas pregando algumas teologias tão quadradinhas, tão pequenas. Eu imagino que Deus olha para isso e fala assim: mas eu não sou esse Deus pequeno que você está pregando aí. Eu sou um Deus que ama a todos, universal. Não tem barreiras sociais, nacionais, não há cor da pele, não há sexo, não há idade. Por isso eu olho para esse texto, vejo que Jesus, para fechar, ele se revela a esta mulher. Versículo 25, ela disse: eu sei que vem um Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Ele se revela a essa mulher: eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Ele não está diante do sinédrio, ele não está diante dos sacerdotes, ele não está diante dos fariseus, os religiosos da época.
Ele está diante de uma mulher samaritana, desqualificada pela sociedade. E para essa mulher, pela primeira vez, ele se declara ser o Cristo, o Messias. Para quem Jesus se declarou ser o Messias? Em primeiro lugar, para esta mulher. Isso que me apaixona. Porque é esse Messias, esse Cristo que eu acredito. Um Cristo que vai buscar aquele que está isolado, aquele que está marginalizado, aquele que ficou colocado à parte, como se tivesse uma doença contagiosa. E é para esse que Jesus vem. Ele está dizendo, vem comigo. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é igreja A, igreja B, igreja C, porque a igreja não salva. Não é no monte, não é no templo. É aqui, no coração. Abre o teu coração. E eu queria convidar você essa noite a pensar nisso tudo. E sair daqui com essa outra visão. Falar para as pessoas o que nós acreditamos. O que vocês acreditam ali na igreja Sal da Terra, na Rua da Periferia? O que vocês creem? Nós queremos um Deus universal. Um Deus que ama, que vai ao encontro do pecador, que não julga, que não diz, olha, primeiro você tem que mudar isso na sua vida, depois você vem para a igreja. Venha como está. Sirva a Jesus. Deixa Jesus habitar no seu coração. E quando você vê, Ele vai transformando, vai mudando o seu sentimento, o meu sentimento. E algumas coisas que antes a gente pensava, isso é muito importante, a gente olha pela palavra, que bobeira minha, isso não tem importância nenhuma. O mais importante é Jesus. Que a gente possa falar para as pessoas ao nosso redor, você tem que dizer para o seu colega, para a sua colega, que aqui nós somos uma igreja que pensa. Não é proibido pensar. Pelo contrário, nós devemos pensar, nós devemos refletir sobre a nossa fé, nós devemos explicar para as pessoas que não importa a roupa que ela está usando, não importa se ela é da igreja do apóstolo, do bispo, do arcebispo, ou quem quer que seja, importa que ela seja de Jesus. Tem muita igreja que é do bispo, do arcebispo, do apóstolo, do semideus e não é de Jesus. Tem muita igreja que tem aí 1000 membros frequentando a comunidade e não é de Jesus. Que nós sejamos de Jesus. Que a gente olhe para esse texto da mulher samaritana e vejamos, Deus rompeu tantas barreiras para estar comigo, com você. E Ele vai romper todas as barreiras, porque para Ele o mais importante não é o que você tem, mas é o que Ele enxerga de valor em você. E nisso Ele confia. Ele vai ressaltar esses valores que há em você para o reino, para a sua obra, para o seu louvor. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem hoje. Deus tem e quer continuar falando com você. E usar a sua vida. Às vezes você se olha no espelho e fala assim, mas esse cara aqui que eu estou vendo não é nada.
Jesus olha no espelho e fala assim, esse cara que eu estou vendo é o meu filho, é a minha filha, meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você é filho do Altíssimo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, termos um momento especial de oração e estarmos colocando as nossas dúvidas, angústias, ansiedades diante do altar de Deus. Reconhecermos que às vezes nós colocamos barreiras demais. Às vezes nós julgamos pela aparência. Somos nós que estamos botando essa barreira. Às vezes nós temos dificuldade até de acreditar em nós mesmos, como essa mulher samaritana. Mas Jesus foi a Samaria porque queria resgatar esta mulher. Ele queria resgatar a região da Samaria. Ele queria dizer para os judeus, não tem mais a volta, não. Não faça o caminho mais longo. Siga o GPS. Vá em linha reta. Passe por Samaria. Passe pelo poço de Jacó. Dá um alô ali. Dá sua bênção ali. Participe. Esteja junto. Restaure a comunhão. Deus quer usar você para fazer isso. Ele quer usar a sua vida para restaurar talvez aquela pessoa que ninguém acredita, que ninguém confia, que as pessoas torcem o nariz quando olham para ela. Mas é essa pessoa que tem que vir para o reino e servir ao Senhor Jesus.